Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu estou aqui com a minha querida cirurgiã dentista, Elizabeth Gaspar. A Beth tem um quadro no programa e sempre dá uma dica muito importante sobre saúde bucal, mas hoje nós vamos falar sobre periodontia. Beth, muito legal ter você aqui, porque afinal de contas eu nunca estou quando você dá suas dicas. Prazer é todo meu. Então, Beth, vamos falar primeiro o que é a periodontia. Periodontia é um ramo da odontologia, né, que estuda o periodonto, né, e as doenças periodontais. Para explicar o que é periodonto, né? Periodonto é todo o tecido de sustentação do dente, do que ele está envolvido, ou seja, a gengiva, o osso alveolar, né? E os ligamentos periodontais, que são ligamentos mesmo, né? São tipo umas fibras, né? Que insere o dente ao osso, adere o dente ao osso. Tá. Qualquer inflamação nessa região se dá doença periodontal e aí que a gente atua para ou prevenir ou tratar essa doença. Agora, por que a pessoa tem doenças periodontais? A causa principal é a má higienização, né? Tem gente até acha que está escovando bem, que está se higienizando bem e não está. Tem alguma deficiência nessa higienização, né? E também alguns agravantes, pessoas fumantes, doença sistêmica, tipo diabetes, agrava ou acomete essa doença. Entendi. Agora, tem muita gente que tem uma placa bacteriana, né, Beth? Tem O placa. que é a placa bacteriana, o tártaro e aquilo que a gente chama de cálculo? Seria um cálculo periodontal? O cálculo e o tártaro é a mesma coisa, né? Primeiro estágio é a placa bacteriana, né? Que ela é amolecida. Isso até na nossa higienização em casa, né? Higienização doméstica. Isso tira a placa bacteriana. Não é nada mais que uma colônia de bactéria pela falta de higiene adequada, né? Que se instala e vai liberando toxinas. E essas toxinas causam uma inflamação na gengiva, né? Que é o primeiro estágio da doença periodontal. É a inflamação na gengiva, apenas uma gengivite. Aquele sangramento na gengiva. Não removendo essa placa bacteriana na escovação, essa placa bacteriana ficando lá durante dias, ela calcifica, formando o cálculo ou tártaro, que é a mesma coisa, né? Ou seja, o tártaro ou o cálculo não é nada mais do que uma sujeira velha na boca. Ah, uma sujeira velha. E só tira no dentista. Não tem essas receitinhas caseiras do Google aí, não adianta nada, não né? adianta nada, pelo amor de Deus. Cálculo, tártaro é só no dentista, a limpeza do dentista. Então, porque aí, para você tirar o tártaro ou a placa, você tem que fazer uma boa escovação. Esses enxaguantes que chama bucais, isso ajuda? É coadjuvante na higiene. A principal é a escovação, mas ajuda bastante, com certeza. Isso, fio dental, né? Fio dental também é importante, isso, com certeza, né? muito importante. Agora, por que a gente deve tratar as doenças ou periodontais, né? Ou tratar tudo isso? Isso é importante a gente falar também, né? Como toda doença tem que ser tratada, né? Porque se não tratar, vai ter um agravante. Não só, o primeiro estágio é a gengivite, inflama a gengiva. Não tratando, evolui para uma periodontite. O que é a periodontite? Não só a gengiva vai estar inflamada, mas também vai ter perda óssea, né? Aquele tártaro, ele vai, tipo, comendo o osso e os ligamentos periodontais também vão para o espaço. Tártaro come o osso? Gente, comendo assim para entender, lógico. Perdendo osso, a gengiva segue o nível ósseo. Por isso ela regride, abaixa. Fica com a raiz exposta e aquele dente começa a ter mobilidade. Tem dente que não tem cárie nem nada e está com uma mobilidade em excesso e acaba dando extração. E a pessoa acaba, num estágio muito avançado, perdendo todos os dentes. Nossa. Então, gente, é coisa séria, não pode deixar, né? Porque tem pessoas que ficam com a gengiva, inclusive, vermelha, às vezes a gengiva... Por que a gengiva sangra? Isso já é a gengivite? Com certeza, a gengivite, as toxinas da bactéria que está irritando essa gengiva. Pode sangramento durante a escovação, a pessoa nem está escovando com força e está sangrando, ou passando o fio dental corretamente está sangrando. Estágios mais agudos,
ela acorda já com um travesseiro manchado de sangue, um sangramento espontâneo. Tem que ficar ligado. É muito importante. Já voltamos a falar. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Uma coisa que muito incomoda e muito preocupa condôminos e condomínios é naquela situação em que uma obra de uma nova edificação acontece nas proximidades ou até mesmo vizinha com o terreno do condomínio que você ocupa. O procedimento normal determina que a construtora ou o responsável pela nova construção faça contato com os vizinhos e ali compareça com o engenheiro para que faça um laudo para apurar a condição física atual daquela edificação onde você mora, onde você tem o seu comércio, o seu trabalho, para que no futuro aquilo seja avaliado ao final da obra e verifique se há danos decorrentes da construção dessa nova edificação. O importante sempre é o condomínio se prevenir. Óbvio que a construtora ela vai ter o engenheiro de plantão que vai fazer esse laudo, mas o condomínio deve também ter essa preocupação. Na perícia que vai ser realizada, na vistoria que vai ser realizada, acompanhe sempre com o engenheiro da sua confiança, para que haja entendimento entre as partes e o condomínio não se prejudique no futuro. Não que a construtora vá querer prejudicá-lo, mas sempre é bom ter o seu lado da história para que, se houver algum tipo de problema futuro, possa haver uma discussão mais qualificada, favorável ao condomínio. Outro importante dado é saber o horário de funcionamento da obra, se a obra tem alvará de funcionamento, licença. Tudo isso é importante. Por quê? Porque se não tiver o atendimento dessas condições, a obra nova pode ser embargada, não só perante a prefeitura, mas até em juízo. Então, quando você for contactado pela nova obra, pelo engenheiro ou até pelo responsável da obra, procure se armar dessas informações, ter um engenheiro, saber se a obra é legal, para que no futuro você possa exercer o direito do condomínio se tiver que fazer algum tipo de reclamação, inclusive judicial. Até a próxima. Se inscreva no nosso canal. Sicom e você no YouTube. Até lá. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso com a cirurgia dentista, doutora Elizabeth Gambeiro Gaspar, sobre periodontia. Beth, como é que é o tratamento periodontal? Tratamento periodontal é no dentista, limpeza tem que ser feita, a raspagem do tártaro mecanicamente, ela pode ser feita ou com instrumentos manuais ou com os aparelhos automáticos, que é o ultrassom, né? Uhum. O dentista tem que orientar o paciente muitas vezes sobre higienização também, né? Manutenção dessa limpeza, ver a regressão, não apenas fazer a limpeza e dispensar esse paciente, tem que ver a regressão dessa inflamação, né? Uhum. E a manutenção do paciente também em casa, não adianta fazer tudo isso no consultório, chegar em casa, não escovar direito ou nem escovar o dente, né? Claro. Aí vai mantendo direitinho. É um tratamento doloroso? Isso dói? Não, não é doloroso, mas também depende do nível que está a doença periodontal, né? Dente com muita retração vai sentir mais sensibilidade que um dente que não tem quase retração nenhuma. Pode ser dado anestesia também para fazer o tratamento, tudo depende do caso e também da vontade do paciente. Tem paciente que
aguenta bem sensibilidade, e tem paciente que não, qualquer coisa já quer uma anestesia. Tudo depende da conversa do profissional com o paciente também, né? Agora, a doença periodontal é a mesma coisa que gengivite? É o primeiro estágio da doença periodontal, a gengivite, né? Então, é o primeiro estágio dessa doença. Não tratando, ela vai avançar para uma periodontite, como já falei, que é com mais, né, é mais agravante, com perda óssea, com mobilidade, perda dental. E como é que eu sei se eu já tenho uma doença periodontal? É ficar ligado nos sintomas, né? Sangramento na gengiva, aquela gengiva tão vermelha que ela tá até inchada. Tem gente até que dá abscesso na boca, né? Abscesso, incha, tem pus, mau hálito, tártaro em excesso. Você está com tártaro em excesso, já tem que ir no dentista, já é uma doença periodontal aí. Porque, por exemplo, pessoa que fuma, o fumante, normalmente isso já cria tártaro, né? Cria tártaro e tem que ficar ligado, porque o fumante tem doença periodontal, só que não tem sangramento gengival, por causa do calor intenso na boca, né? E não quer dizer que não está tendo sangramento gengival que ele está sem a doença, não. Então tem que ir, na dúvida, viu alguma coisa estranha? Na dúvida, vai no seu dentista, que ele vai saber se você está ou não com a doença periodontal. Se não tiver, ele vai fazer a prevenção, e se tiver, ele vai tratar. Por exemplo, se uma pessoa perceber que ela tem um sangramento durante o uso de um fio dental, tudo isso, ela deve suspender o procedimento dela de limpeza? De jeito nenhum. Ela tem que ver se ela está fazendo corretamente o uso do fio dental, se ela mesma está provocando esse sangramento por estar machucando, né? Se não, se ela estiver fazendo tudo direitinho, estiver sangrando, continua fazendo, porque ela tem que higienizar, procurar o dentista para tratar essa doença periodontal, porque não é normal sangrar sem estar machucando, não é normal sangrar. E para a doença periodontal, existe medicamento? Para a doença periodontal, para tratar, no dentista, na raspagem mecânica do tártaro, né? Agora, medicamento, né, sem fazer o uso da limpeza no dentista, não vai adiantar em nada. Agora, em alguns casos mais avançados, até o dentista pode receitar algum antibiótico, no caso, em caso de abscesso, mas o tratamento é no consultório, na raspagem do tártaro, né, na limpeza. Agora, os tecidos, por exemplo, quando essa doença ela é tratada integralmente, esses tecidos se recuperam? Depende. Se for na gengivite, sim, que é no primeiro estágio, né? Ela desinflama a gengiva, tudo volta ao normal. Agora, se atingiu por uma periodontite, não volta, tem sequelas. Osso que perdeu, ele não volta. Ligamento periodontal que perdeu também não volta. Aquele dente que começou a ter uma mobilidade, ele vai ficar com aquela mobilidade. Por isso, gengivite tem cura. Periodontite tem manutenção, tá? Não tem cura, tem que fazer a manutenção de 6 em 6 meses ou de até de 3 em 3 meses, depende de cada caso, para estabilizar e não avançar essa doença. Porque a causa da doença periodontal, como você estava falando, é porque já foi uma gengivite que não foi tratada. Exatamente, já foi uma gengivite que não foi tratada, foi deixada, não é nada, e avançou para uma periodontite. E aí já há perda óssea, como você está dizendo. Já há perda óssea. Periodontite tem perda óssea. E se houver uma perda óssea, você disse que não tem cura, aí, por exemplo, o implante, nada disso resolve? Se chegar no nível do implante, é porque já avançou tanto que essa pessoa já perdeu o dente. Já perdeu o dente, aí vai para o implante. Entendeu? Nossa, mas aí é muito sério. É muito sério, é muito sério. Tem que tratar logo. Então, como é que a gente pode prevenir essa doença? A prevenção, uma excelente escovação, higienização. Sempre também fazer, tanto em casa quanto passar em manutenção de um dentista de 6 em 6 meses, fazer também a limpeza profissional, que é importante, né? E sempre ficar atento aos sintomas. Mesmo fazendo tudo isso, ficar atento e procurar ajuda. Bom, no próximo bloco, então, nós vamos ensinar o nosso telespectador, ou mostrar para o nosso telespectador como é feita uma boa higienização, tanto no adulto quanto numa criança. Porque Com eu certeza. acho que isso é fundamental, porque às vezes a pessoa acha que está escovando bem os dentes, mas não está fazendo da maneira mais adequada. Exatamente. Agora, uma última coisa que é importante a gente perguntar, né? Existe uma pasta de dente ideal? E uma escova de dente ideal? A escova ela tem que ser macia, a cerda tem que ser macia, a cerda tem que ser
suave, ela tem que ser dura? A escova macia sempre, né? E a pasta de dente, uma pasta de boa procedência, uma boa marca, né? Tem várias no mercado, mas o que é mais importante do que a pasta é a técnica de escovação, né? A técnica de escovação que é o X, né, da questão. Entendi. Então, vamos falar disso já já. Vamos sim. Ouça agora uma dica do Eloy Oliveira, designer, dando uma dica sobre decoração. Eloy, e a dica de hoje? Bom, dica de hoje, tecidos e revestimentos, né? Papel de parede. Esse quarto de menino. Um quarto de menino. Olha a cabeceira aqui, que legal esse revestimento, né? Então, essa é aquela ideia que eu cheguei a conversar com você, que quando a gente tem uma cabeceira, a gente pode transformá-la em vários elementos, né? Então, o tecido ajuda nessa composição. Aqui a gente fez uma capa. Então, a gente cobriu, né, para que todo esse elemento entrasse, né, nessa nova composição, sem precisar trocar a cama. Sim. Então, o revestimento do papel de parede, que tem um fundo off-white, mas que tem um gradil em cinza, Sim. que vai para um tom um pouco mais escuro do linho, do tecido que vai na cabeceira, que foi encapada pela cabeceira antiga que existia do morador. E depois a gente trouxe toda a composição em listas com cinza e preto, com bege, que a gente está falando um pouco da parede, o cru, os rolinhos com efeito de bege, num formato de trama, né? Preto, cinza com o vivinho em preto. Então esse coordenado, que dá um efeito masculino em tons, ficou neutro, mas ao mesmo tempo charmoso, aproveitando todo esses e que depois, existentes. se a pessoa quiser, pode lavar. Isso é lavável, né? Isso é lavável. Você tira essa capa, lava, troca, enfim. Porque tudo na vida a gente consegue fazer isto, né? Maravilhoso isso. Isso é maravilhoso. Só trocar, não há necessidade de se trocar uma casa inteira, né? Sim. A gente pode estar trocando capinhas, trocando cabeceira, tornando, de repente, um novo ambiente. Muito legal. Até semana que vem. Até semana que vem. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso com a doutora Elizabeth Gambeiro Gaspar sobre periodontia. Beth, vamos falar então da higienização. Como você estava dizendo, vamos começar pela de adulto, como então é feita? Vamos lá. A escovação de adulto, as cerdas da escova sempre no dente, né? Mais voltada, inclinadinha para a gengiva. Encaixa primeiro e depois começa o movimento. Não assim, movimento vibratório, tá? Então pega de 3 em 3 dentes, mais ou menos, tá? Fica um tempinho, mais ou menos umas 10 vezes, passa para outro grupo de dente, a mesma coisa. Agora, mesmo que sangre, você continua. Essa massagem, tu tá escovando o dente e ao mesmo tempo massageando essa gengiva inflamada. Então é importantíssimo. Mesmo sangrando, continua. Porque se tá inflamada é porque ou tem alimento ou tem já alguma bactéria lá dentro. Exatamente. E tratamento no consultório, mais esse tipo de escovação, aí vai sanar o problema. Mesma coisa na parte de baixo, só que voltado para baixo, as cerdas da escova, tá? Na parte de dentro aqui, também é importante, lá no fundo.
E em cima dos dentes também, muito importante, passar o fio dental, um enxaguatório bucal, de preferência sem álcool, que agride menos os tecidos da boca. Agora, o fio dental, quando você passa de um lado e do outro, não é isso? Do dente. De um lado e do outro. Exatamente. Isso é importante faces, também, lógico, né? Todas as faces, que nem a escovação. É importante na frente, também é importante atrás. Não pode esquecer que tem atrás dos dentes, né? Mesma coisa, massageando a gengiva, inclinadinho para gengiva. E sempre. Quantas vezes por dia é importante escovar os dentes? Nas principais refeições, sempre, né? Então, pelo menos 4 vezes, né? Nas 4 principais refeições. Café, almoço, lanche e janta. É que muita gente também, não faz isso. E também tomou um cafezinho com açúcar, comeu alguma coisinha fora desses horários, é importante estar se higienizando, né? É importante também ressaltar, né, que eu vou falar sobre de adulto e sobre de criança, mas também recém-nascidos, bebês, é importante a higienização, né? Na hora da amamentação, porque não tem dente, não escova, coloca no berço, deixa dormindo, não. Tem que higienizar a cavidade oral também, né? Porque vai criar bactéria, aquele leite ali parado, né? Não tem dente, mas vai ter dente, tem gengiva, né? Então tem que higienizar, pegar uma gaze, beber em água filtrada e higienizar essa região. Com os primeiros dentinhos, já tem, né, nas lojas específicas para bebês, aquela dedeira, né, para massagear a gengiva e escovar os dentinhos. Então, isso é importante, né? E até mesmo para a criança, desde logo cedo, ver a importância da higienização oral. São coisas que a gente hoje sabe que são fundamentais para que você tenha a saúde dessa região. Com certeza, com certeza. E aí essa escova, não importa se ela é pequena ou se ela é grande, o importante é que ela seja macia. Da boca da pessoa, né? Com bom senso. E tem gente que tem muita dificuldade, tem a boca pequena, cabeça da escova pequena. Dente do fundo, mesmo assim, tem dificuldade. Tem escova unitufo também, que é só tipo um tufinho mesmo que vende na farmácia. Para essas regiões, difícil acesso, é ideal, né? E aí, para criança, como que faz? Para criança, eu vou chamar o Bruno. Pode entrar, Bruno. Deixa eu deixar aqui isso. Tudo bem, Bruno? A técnica para criança é diferente. Afinal de contas, o tamanho da boca, o tamanho dos dentes, tudo é diferente, né, do que de um adulto, né? Então, é uma técnica mais delicada. Mostra os dentinhos. Mostra mais o dentinho. Sempre bolinha, tá? Bolinha, bolinha, bolinha. Ali atrás também bolinha, bolinha. Vai massageando os dentes, escovando toda a gengiva. Abre a boquinha. Mesma coisa que de adulto, nessa região. Aqui também, tá? Atrás dos dentes, aí não dá pra fazer bolinha. Você vai escovar normalmente, tá? Ponto de contato, dente juntinho um do outro, já pode passar fio dental também, né? Que tiver muito espaçado, às vezes só a escova já tira o alimento e não precisa nem do fio dental se for muito espaçado os dentinhos nessa idade, né? E não esquecer a língua, né, Beth? Não esquecer a língua nunca, nem da criança nem do adulto, né? Que é muito importante. Criança, ele já tem 8 anos, sabe escovar sozinho, escova sozinho, mas é sempre importante frisar que tem que ter um monitoramento do pai e da mãe, né? Não há dúvida, não há Entendeu? dúvida. Não é porque, já tem 8 anos, já sabe fazer as coisas, tem que ser independente. Não, tem que ter uma supervisão, né? Supervisão, exatamente. Por quê? Criança é criança, até adolescente dá trabalho, né? Nossa. Então tem que ficar de olho, tem que deixar escovar sozinho, mas ver se está escovando direito. Não está escovando direito, pega a escova, vai lá, ensina. Ou fala, não, é desse jeito. Por quê? Infelizmente, ainda hoje, aparece no consultório crianças de 9 anos com tratamento de canal em dente permanente, crianças de 10 anos perdendo dente, perdendo dente permanente por falta de escovação, né? Então, é importantíssimo ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado do pai e da mãe, não é deixar na mão, já sabe, é independente, não é. Tem que ficar de olho. Dica final para o nosso telespectador, Beth. Procure sempre seu cirurgião dentista, cuide-se sempre e não deixe, não é nada, para amanhã, que pode ser um pouco tarde demais. Muito obrigada, sempre muito elucidativo e muito importante tudo aquilo, todas as dicas que você nos dá. Muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada.
E você não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, Arte de Viver Vídeos. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.